Dolores, boa noite. Oi, Tudo bem? boa noite. Tudo bom, André? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Boa Certo. noite. Fica um pouquinho mais no centro do vídeo para você ficar melhor enquadrada. Isso, assim tá melhor. Isso. Então me conta aí, você tem alguma dificuldade de relacionamento? Como é que é esse tema na sua vida? Então, na verdade, tenho. Faz tempo que eu não, faz tempo que eu não tenho ninguém. Quanto tempo? Anos. Anos. Mas você chegou Anos. a casar, chegou a ter filhos? Cheguei a casar, tenho um filho, separei. Depois que eu Uhum, me separei, nunca mais tive. uhum. E quando você Nossa, casou, o relacionamento era tranquilo, era saudável? Você percebe padrões que são disfuncionais? nossa, tá se repetindo aqui. Eu consigo silenciar? Você deve estar com dois vídeos abertos. Um da live e outro que você entrou aqui. Como faz? Tem que fechar um, só ficar em um, Peraí. que é o que você está aqui comigo. Sair do estúdio, não, né? Se você sair do estúdio, acho que você vai cair. Deve ter um Tá, outro vídeo aberto passando a live. Aí você tem que peraí, então. fechar esse outro. Melhorou. Pronto? Passou? Parou de fazer o eco? Tá repetindo ainda? Vamos ver. Tá repetindo ainda? Tá repetindo. Tem algum vídeo aberto aí, tá? Eu vou fechar Tem- então o da live, né? Espera aí, vou fechar o da live. Tá, que se você fechar o da live, você vai cair, eu acho. Não, Ah, eu o, fechei o da o live e vídeo. agora tá ótimo. Agora Ah, eu tô te agora ouvindo. sim. Pronto, certo. Então foi isso. Era o vídeo da live que estava dando eco, né? É, Então, e aí eu perguntei se você percebia alguma coisa disfuncional no relacionamento, se você tem eu essa consciência. percebi assim que parecia o tempo todo que eu estava buscando na minha relação o meu pai. Hum, Assim, eu tô fazendo a sua maratona e eu descobri muitas dores, muita falta de amor com relação ao meu pai. E eu acho que eu atrelo isso a não ter, não me sentir amada e não ser merecedora de um amor. Eu acho hum, que tá muito. Eu sinto que é isso, porque todas as vezes no meu primeiro casamento eu me sentia meio. Eu fui muito igual ao meu pai. Eu era muito uhum, agressiva, muito masculina. E o meu primeiro marido mais pro lado mais feminino, tinha muita energia muito masculina. uhum. E é isso, quando um dos dois sai da polaridade, dá conflito, né? Acaba que dá problema, dá conflito, enfim, começa a gerar uma série de Eu, 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 dificuldades na dinâmica da relação, né? eu me sentia muito ausente, assim. Ele não fazia e eu. Como é que fala? A pessoa fala, manda no marido, né? E aquilo me incomodava porque eu não queria mandar, que a pessoa não fazia. E aí eu tinha a ação de fazer. Uhum. E você acha que era parecido com o casamento do seu pai com a sua mãe? Eu acho que eu imito, hoje eu percebo que eu imito muito o meu pai, porque eu sou agressiva verbalmente. Uhum, Eu não sou Meu pai era agressivo de brigar, dos dois se baterem, de a minha mãe, eles brigavam entre si, né? Meu pai uhum. chegava bêbado e aí eles se batiam. Pegar fisicamente, né? E aí você Brigavam presencia. fisicamente. Eu lembro, tem até uma emoção aqui. Eu lembro de uma cena que eu chamava o meu irmão para poder ajudar o Vamos meu lá. irmão. Vamos fazer no FT enquanto você vai me contando, tá? E todo mundo em casa começa a fazer também. Lembrando que você que está fazendo em casa, o seu inconsciente já ancorou a situação que vai ser tratada. Se você já tiver escolhido a situação, né? E ele vai fazer a limpeza para você. E é só você prestar atenção aqui na sessão e tocar nos pontos. Vamos lá, pode falar, Dolores. Então, eu lembro que, como ele tinha essa coisa de brigar, de chegar e brigar com a minha mãe, eu lembro que eu ficava assim, na rua brincando, e aí quando eu via ele, ele entrava em casa, começava uma gritaria, eu saía correndo para buscar o meu irmão mais velho. Eu lembro de uma cena que marcou muito, ele, meu irmão tirando ele de cima da minha mãe, dizendo que, que, não, que não ia bater, e ele foi para cima do meu irmão, né? Dizendo, bata na minha cara, então! E o meu irmão falava, não, pai, eu não quero.
bater no senhor, eu não quero isso. Eu só tô pedindo pro senhor não bater na minha mãe. E eu lembro que na minha condição, eu acho que eu devia ter uns 12, 11 anos, eu lembro que eu tinha uma vontade que o meu pai, que o meu irmão batesse no meu pai, Uhum. por conta dele parar de agredir a minha mãe. Uhum. E, e eu tinha esse conflito muito, eu tenho esse conflito muito grande com relação ao meu pai, né? Eu meio que me distanciei. Eu lembro, eu vejo agora nas lives, né? Na cura da criança que eu estou fazendo bastante, né? Seguindo lá o e-book seu, eu vejo que eu tinha muita raiva do meu pai. Não Certo. me sentia amada, não me sentia olhada, enfim. Uhum. Vamos lá, volta de novo na cena, tá? Que você relatou e me conta como é que você está se sentindo agora. Eu ainda tô com raiva. Qual é a imagem que está vindo na sua mente? É uma. É como se. Como é que eu posso amar aquele homem que tá batendo na minha mãe? Não é raiva do seu pai, é isso? Isso. Certo. É uma Então vamos lá. mistura assim de. Ele era a minha referência de homem, e ao mesmo tempo eu tinha um amor e um ódio, essa briga dentro de mim. Uhum. Certo. Então vamos lá. Eu sinto raiva do meu pai, Eu sinto raiva do meu pai, lembrando dessa imagem. lembrando dessa imagem. Meu pai batendo na minha mãe. Meu pai batendo na minha mãe. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Eu tive que chamar o meu irmão Eu tive que chamar meu irmão para tirar o meu pai de cima da minha mãe. para tirar o meu pai de cima da minha mãe. Eu sinto raiva dele. Eu sinto raiva dele. Raiva da agressão. Raiva da agressão. Eu sinto raiva da agressão. Eu sinto raiva da agressão. Raiva da agressão. Raiva da agressão. Meu pai agredindo a minha mãe. O meu pai agredindo a minha mãe. Raiva da agressão. Raiva da agressão. Raiva da agressão. Raiva da agressão. Raiva da agressão do meu pai. Raiva da agressão do meu pai. Meu pai batendo na minha mãe. O meu pai batendo na minha mãe. Meu pai batendo na minha mãe. Meu pai batendo na minha mãe. E eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Meu pai batendo na minha mãe. O meu pai batendo na minha mãe. E eu só assistia E eu só assistia. com muito medo. Não, eu não tinha medo, eu tinha raiva mesmo. Uhum. Você não ficava com medo do que poderia acontecer com a sua mãe? Não, eu não veio essa coisa, né? Eu só vi essa raiva. Eu não tinha Certo. esse medo, eu tinha raiva do meu pai. Uhum. A minha mãe Certo. também se defendia. Minha mãe, assim, ela não. Eles se machucavam, né? Certo. É lógico que ele era mais forte, né? Mas Geralmente sim, né? Mas vamos lá. Fala de novo essa frase. Meu pai batendo na minha mãe. o meu pai batendo na minha mãe. Meu pai agredindo a minha mãe. O meu pai agredindo a minha mãe. O que é que você sente agora ao falar isso? Não tem tanta força assim, mais assim. Não tô nem conseguindo acessar. Deixa eu ver. Como é que tá a cena, né? Pensa de novo no seu irmão que você teve que chamar para ele ajudar. E você queria que o seu irmão batesse no seu pai. Assim, não tem. Mudou, assim. Eu tô vendo um pouco a cena, mas tá suave, assim. Não tem mais a. Eu não tenho raiva do meu pai mais. Porque agora eu tô vendo a cena, assim, o, a gentileza do meu irmão ali de não bater nele. Uhum. Tô vendo Certo. o amor ali dos dois. Vem algum outro sentimento que não seja raiva? Não, Tristeza, algo assim? De olhar para essa cena? eu não consigo mais acessar essa cena agora. Tô me Uhum. esforçando, mas não tá vindo nada. Só tá com um negocinho aqui na garganta, mas a cena não tô conseguindo mais. O que é esse negócio na garganta? É como se fosse catarro, como se fosse
coisa, não sei o que que é. Uhum. Vamos lá. Tem alguma coisa na minha garganta. Tem alguma coisa na minha garganta. Um bloqueio na garganta. Bloqueio na minha garganta. Um choro na garganta. Um bloqueio na garganta. Uma emoção presa na garganta. Uma emoção presa na garganta. Um choro preso na garganta. Um choro preso na minha garganta. Tem alguma coisa na minha garganta. Tem alguma coisa na minha garganta. Uma emoção presa. Uma emoção presa. Muito antiga. Muito antiga. Desde criança. Desde criança. Sofrendo com isso. Sofrendo com isso. Eu também me tornei uma pessoa agressiva. Eu também tornei uma pessoa agressiva. Eu sinto uma Veio emoção presa. uma lembrança aqui. O que foi? Pode falar. Veio uma lembrança de... Ele chegou bêbado uma vez e ele foi entrar e ele pisou no meu cachorro. E aí o cachorro mordeu ele e ele pegou as patas do cachorro e matou o cachorro na nossa frente, assim. O que você está sentindo agora, lembrar disso? Muita dor, assim, uma tristeza, angústia. Certo. Eu grudei na minha mãe e falava, mãe, faz ele parar, faz ele parar. E a minha mãe não podia fazer nada. Eu acho que essa cena mais nova que eu tinha é essa cena. Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos. Certo. Então, volta de novo na cena. E percebe o que é que você sente. Eu sinto medo, raiva, ódio, uma mistura de tudo. Certo. Então vamos lá. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu sinto ódio. Eu sinto ódio. Quando eu lembro dessa cena. Quando eu lembro dessa cena. Meu pai matando o cachorro na minha frente. Meu pai mantendo o nosso cachorro na nossa frente. Sem eu poder fazer nada. E eu não podia fazer nada. Eu pedi pra minha mãe fazer alguma coisa. E eu pedia pra minha mãe fazer alguma coisa. E ela não tinha como fazer. E ela não tinha como fazer. Foi muito triste assistir aquilo. Foi muito triste assistir aquilo. Sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Raiva. Raiva. Ódio. Ódio. Tristeza. Tristeza. Devia ter uns 5 anos. Eu devia ter uns 5 anos. Foi muito pesado assistir aquela cena. Foi muito pesado assistir aquela cena. Com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Desesperada. Desesperada. O que é que você está sentindo agora? Tristeza. Mágoa. Eu guardei uma profunda mágoa do meu pai, porque eu acho que a partir daí, cada vez mais eu me afastava dele. Certo. Eu sinto uma mágoa profunda do meu pai. Eu sinto uma mágoa profunda do meu pai. Eu fui me afastando dele. Eu fui me afastando dele. Depois que eu passei por essa experiência. Depois que eu passei por essa experiência, eu lembro que alguém falava assim, nossa, ela parece o seu Zé, e eu ficava brava, eu não pareço ele não, fisicamente, eu ficava brava porque eu não queria nem parecer ele. Certo. Volta de novo na cena, tá? Do cachorro. Eu não consigo acessar mais, André. Vê se tá dando raiva ainda do seu pai, de ter feito isso. Eu acho que eu já trabalhei algumas vezes essa cena, eu acho que soltou mais, assim. Não... Parece que eu tô respirando, só pensando, falando nisso. Quando eu falava, eu já chorava, agora eu já tô conseguindo. Então repete comigo, tá? Só pra gente testar, tá? Meu pai matou o cachorro na nossa frente. O meu pai matou o nosso cachorro na nossa frente. E eu só tinha 5 anos. E eu só tinha 5 anos.
Eu assisti desesperada, Assisti desesperada, sem poder fazer nada. sem poder fazer nada. Meu pai matou o nosso cachorro na nossa frente. O meu pai matou o nosso cachorro na nossa frente. Eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer nada. E eu era só uma criança, Eu era só uma criança, com 5 anos de idade. com 5 anos de idade. Ficou um impacto emocional profundo em mim Ficou um impacto emocional profundo em mim ao assistir essa cena. ao assistir essa cena. Eu comecei a me distanciar do meu pai. Eu comecei a me distanciar do meu pai. Eu não queria nem me parecer com ele. Eu não queria nem me parecer com ele. O que você está sentindo agora? Que tudo isso é verdade. O que é verdade? Que eu não queria nem me parecer com ele. Certo. Tá dando raiva ainda? O mago? Não, eu acho que trazer à tona que eu não queria parecer com ele parece que me libertou. Uhum. Vou repetir de novo umas frases pra gente ir testando, tá? Tá. Meu pai matou o nosso cachorro na nossa frente. O meu pai matou o nosso cachorro na nossa frente. E eu só tinha 5 anos. E eu só tinha 5 anos. E eu não pude fazer nada. E eu não pude fazer nada. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada. Eu pedi ajuda pra minha mãe. Ajuda pro meu pai. E ela não pôde fazer nada. Ela não pôde fazer nada. Eu assisti impotente aquela cena. Eu assisti impotente aquela cena, Sentindo raiva, sentindo raiva, tristeza, tristeza desespero, e desespero, sem poder fazer nada. sem poder fazer nada. Assistindo meu pai Assistindo meu pai matar um cachorro na nossa frente. matar o cachorro na nossa frente. Foi desesperador pra mim. Foi desesperador para mim. Eu me afastei do meu pai. Eu me afastei do meu pai. Eu fiquei magoada com ele. Eu fiquei profundamente magoada com ele. Eu não quis mais me parecer com ele. Eu não quis nem me parecer mais com ele. O que você está sentindo? Que é verdade que eu não queria parecer com meu pai. Como é que tá a cena agora? Eu só vejo meu irmão pegar ele, não o cachorro, os meus 2 irmãos, que ele jogou e falou, vai lá. Fez os meus irmãos pegar o cachorro e jogar fora, como se não tivesse valor. Então, eu acho que associei ali que eu também não tenho valor. Por quê? Porque se ele não teve nenhum cuidado ali com a gente, eu devia não ser, a gente não devia ser importante. Eu não devia ser importante para ele. Então, pro seu pai matar o cachorro na sua frente, é isso? É porque ele não tinha... Como se você não tivesse valor nenhum, é isso? Ele não se Se importou. importava. Ele não se importava com a gente. Não se importava com o que aconteceu ali. Certo, então vamos lá. Meu pai não se importou comigo. Meu pai não se importou comigo. Com o trauma que isso ia me causar. Com o trauma que isso ia causar. Meu pai não se importou. O meu pai não se importou. Como se eu não tivesse valor nenhum para ele. Como se a gente não tivesse valor nenhum para ele. Meu pai não se importou Meu pai não se importou com as consequências das consequências que aquele ato ia trazer para todos. que aquele ato ia trazer para todos. É como se ele não se importasse com ninguém. É como se ele não se importasse com ninguém. Como se a gente não tivesse nenhum valor. Como se a gente não tivesse nenhum valor. Eu fui me afastando dele. A gente foi se afastando dele. Uma mágoa profunda. Eu com essa mágoa profunda. O que você está sentindo agora? Que é verdade. Que a gente se afastou dele. Ele começou a não ter mais autoridade, a gente começou a se afastar e a ponto de
ele abusava do direito, assim, da autoridade dele, né? Então, a gente foi se afastando dele, se desconectando. Uhum. Sim. Percebe agora o que você está sentindo de novo, né? Quando você pensa nisso. Ele não se importou com ninguém ali naquele momento. Eu venho uma lembrança, não sei se é junto, dele sentado, depois dele fazer o que ele fez, aí ele sentou e parecia, e essa imagem sentada, frio, assim, acho que me chocou mais ainda, porque eu não tive coragem nem de olhar para a cara dele, ou ele não, ele se escondia, não sei, não lembro, mas tô vendo ele sentado depois que fez isso. Uhum. O que você está sentindo? Tô pensando nisso agora? Uma tristeza, da frieza. Certo. Me dá uma tristeza Me dá uma tristeza. de pensar na frieza do meu pai. Pensar na frieza do meu pai. Ele não se importou com ninguém. Ele não se importou com ninguém. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza. ao pensar nessa frieza do meu pai. Não entendi, André. Ao pensar na frieza do meu pai. Ao pensar na frieza do meu pai, Eu sinto uma tristeza eu profunda, sinto uma tristeza, uma mágoa. uma mágoa. Ele não se importou com ninguém. Ele não se importou com ninguém. Ele foi frio. Ele foi frio. Ele não se importou com o trauma que ele ia causar, Ele não se importou com o trauma que ele causou. com a dor emocional que ele causou. A dor emocional que ele causou. É como se ele fosse uma pessoa fria, É como se ele fosse uma pessoa fria, que não tem sentimentos, que não tinha sentimentos. que não se importava com a gente. Não se importava com a gente. O que você está sentindo? Um alívio. O que foi que aliviou? Assim, eu tava com uma angústia no peito e meio que soltou. Uhum. Então vamos lá. Repete de novo algumas frases para a gente testar, tá? Tá, A frieza do meu pai. a frieza do meu pai. Ele foi muito frio. Ele foi muito frio. Ele não se importou com a gente. Não se importou com a gente. Como se a gente não tivesse um valor para ele. Como se a gente não tivesse valor para ele. Ele matou o cachorro na nossa frente. Ele matou o cachorro na nossa frente. Foi um trauma muito grande para mim, Foi um trauma muito grande para mim. que até hoje eu guardo. E até hoje eu guardo. Eu só tinha 5 anos. Eu só tinha 5 anos. Ele matou o cachorro na nossa frente. Ele matou o cachorro na nossa frente. Como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Eu lembro da frieza do meu pai. Eu lembro da frieza do meu pai. Ele matou o cachorro na nossa frente. Ele matou o cachorro na nossa frente. Como se não fosse nada. Como se não fosse nada. E eu fiquei desesperada. E eu fiquei desesperada. Pedi para minha mãe ajudar. Pedindo pra minha mãe ajudar. Mas ela não tinha como ajudar. Mas ela não tinha como ajudar. O que você está sentindo? Vontade de chorar. Por quê? Porque eu acho que eu associei ali como se ele não se importava com a gente, com o cachorro. Ele não se importava com a gente. A gente não é importante. Certo. Aí eu lembro de uma amiga minha que falou assim: Nossa, o seu Zé é tão bom. Eu, como tão bom? Ele brinca com a gente. Uhum. Nossa, o seu Zé é legal. E eu fiquei muito brava com ela. Eu falei, Uhum. só se for legal pra você, porque aqui dentro de casa, Deus que me perdoe. A gente Uhum. fugia dele. Uhum. Certo. Então repeta. Meu pai não se importava com a gente. O meu pai não se importava com a gente. Ficou muito claro nesse episódio. Ficou muito claro nesse episódio. Onde ele matou o cachorro na nossa frente. Onde ele matou o cachorro na nossa frente. A frieza dele.
A frieza dele. Como se a gente não tivesse a menor importância. Como se a gente não tivesse a menor importância. Como se os nossos sentimentos não tivessem o menor valor. Como se o nosso sentimento não tivesse o menor valor. Me gerou um trauma profundo. Me gerou um trauma profundo. Uma mágoa profunda. Uma mágoa profunda. O que você sentiu agora? Como é que eu posso amar uma pessoa assim? Uhum. Parece que eu não tinha direito de amar ele. Certo. E, consequentemente, eu acabei me afastando dele. Uhum. Certo. Eu não conseguia amar o meu pai. Eu não conseguia. Como é que eu podia amar uma pessoa assim? Como é que eu podia amar uma pessoa assim? Eu me afastei dele. Eu me afastava dele. Eu não conseguia amar o meu pai. Eu não conseguia amar o meu pai. Como é que eu poderia amar alguém assim? Como é que eu poderia amar alguém assim? Ele só era bom fora de casa. Ele só era bom fora de casa. Dentro de casa, E dentro de casa era um terror. era uma pessoa fria, Era uma pessoa fria. que não se importava com ninguém. Que não se importava com ninguém. Como é que eu podia amar o meu pai desse jeito? Como é que eu podia amar o meu pai desse jeito? O que você está sentindo agora? Que isso fez com que eu me afastasse do meu pai. E ele também não pôde mostrar o seu amor por mim. Uhum. O que você está sentindo ao falar isso? Que ele não tinha mais acesso a mim. Foi criada então uma barreira. Foi. Repete isso, tá? Foi criada uma barreira entre eu e meu pai. Foi criada uma barreira entre eu e meu pai. Uma barreira de ressentimento, Uma barreira de ressentimentos, raiva, raiva, ódio, ódio, mágoa. mágoa. Como é que eu podia amar o meu pai desse jeito? Como é que eu podia amar o meu pai desse jeito? Eu me afastei dele. Eu me afastei dele. Eu me desconectei do meu pai. Eu me desconectei do meu pai. Isso também dói muito. Isso me dói muito. Eu não conseguia amar o meu pai. Eu não consegui amar o meu pai. Presenciando essas cenas, Presenciando essas cenas, eu tive que me afastar dele. eu tive que me afastar dele. Criou-se uma barreira, Criou-se uma barreira, uma desconexão, uma desconexão, uma barreira de mágoa, uma barreira de mágoa, barreira de ressentimento, barreira de ressentimento, barreira de ódio, uma barreira de ódio, barreira de mágoa, uma barreira de mágoa, que diz que eu não posso amar o meu pai. que diz que eu não posso amar meu pai. Eu não posso amar o meu pai. Eu não posso amar meu pai. Tem uma barreira de mágoa muito grande dentro de mim. Tem uma barreira de mágoa muito grande dentro de mim. Eu não consigo amar o meu pai. Eu não consigo amar meu pai. Com toda essa mágoa dentro de mim, Com toda essa mágoa dentro de mim, eu não consigo amar o meu pai. eu não consigo amar o meu pai. Eu me desconectei do meu pai. Eu me desconectei do meu pai. Eu não consigo amar o meu pai. Eu não consigo amar o meu pai. Tem uma barreira de mágoa muito profunda. Uma barreira de mágoa muito profunda. Não tem como amar o meu pai desse jeito. Não tem como amar o meu pai desse jeito. Com essa barreira de mágoa. Essa barreira de mágoa. Barreira de mágoa. Barreira de mágoa. Que me afasta do meu pai. Que me afastou do meu pai. Barreira de mágoa. Barreira de mágoa. Que me desconectou do meu pai. Que me desconectou do meu pai. Barreira de mágoa. A barreira de mágoa. Pela frieza do meu pai. Da frieza do meu pai. Por ele não se importar com a gente. Por ele se importar. Era essa a minha sensação. Essa é a minha sensação. Ele não se importava com a gente. Ele não se importava com a gente. Meu pai 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 não se importava com a gente. O meu pai não se importava com a gente. É como se a gente não tivesse o menor valor. É como se a gente não tivesse o menor valor. Meu pai não se importava com a gente. O meu pai não se importava com a gente. E eu fiquei com essa mágoa profunda. Eu fiquei com essa mágoa profunda. Tudo que eu queria Tudo que eu queria era me sentir amada pelo meu pai. era me sentir amada pelo meu pai. Tudo que eu queria Tudo que eu queria
É que ele se importasse comigo. E que ele se importasse comigo. Tudo que eu queria Tudo que eu queria era me sentir próxima dele, era me sentir próxima dele. me sentir amada, Me sentir amada. sentir que eu tinha valor. Sentir que eu tinha valor. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Estar perto do meu pai. Estar perto do meu pai. Poder amar o meu pai. Pra poder amar meu pai. O que você está sentindo? Eu lembro que uma cena que ele reconhece isso conversando com a minha irmã. Ele estava chorando, falando que ele aprontou, que, enfim, que a vida dele, que ele perdeu tudo e que, inclusive, o amor dos filhos dele, a minha mãe e a minha irmã dizia para ele: não, pai, a gente só tá magoado, mas a gente está aqui, ainda dá tempo. E eu lembro que eu fui até ele para poder abraçar, assim, ouvir essa cena. E quando eu fui abraçar ele, ele voltou a ficar. Ele estava chorando, todo esmilinguindia. Quando eu fui abraçar, chegar para abraçar ele, ele ficou rígido. E aí eu, de novo, não consegui abraçar meu pai. O que você está sentindo ao lembrar disso agora? Uma tristeza. Certo. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu tentei abraçar o meu pai. Eu tentei abraçar o meu pai. E ele teve uma reação inesperada para mim. E ele teve uma reação. Não, eu esperada. Eu não consegui chegar. Eu é que não consegui chegar, André. Ah, tá. Certo. Eu via que tinha um bloqueio tão grande que quando eu olhei para ele, ele só se arrumou assim e eu não consegui chegar nele. Certo. O que você está sentindo agora de olhar para essa cena? Uma tristeza. Tristeza por quê? Porque ele não tá mais aqui. Eu perdi a oportunidade de abraçar ele naquele momento. Certo. Então, não tem como recuperar. Não tem como recuperar. Meu pai já não está mais aqui. O meu pai já não está mais aqui. Eu não consegui dar um abraço nele. Eu não consegui dar um abraço nele. Isso teria sido importante para mim. Isso era o que eu mais queria ouvir do meu pai, essa desculpa, sabe? É como se ele reconhecesse tudo aquilo e isso faria com que eu pudesse voltar a amá-lo. Certo. Eu queria muito que meu pai reconhecesse. Eu queria muito que meu pai tivesse reconhecido isso. Para eu voltar a amá-lo. Para eu voltar a amá-lo. Para me reconectar com ele. Para me reconectar com ele. O que aconteceu foi triste. O que aconteceu foi triste. Uma oportunidade perdida. Uma oportunidade perdida. Não volta mais. Não vai voltar mais. A chance que eu tinha E a chance que eu tinha de me reconectar com meu pai. de me reconectar com meu pai. E poder amá-lo. E poder amá-lo. E tirar essa dor de dentro de mim. E tirar essa dor de dentro de mim. Toda essa mágoa. Toda essa mágoa. A barreira de mágoa. Não entendi. A barreira de mágoa. Uma barreira de mágoa. O que você está sentindo? Uma mistura de coisa na garganta, aperto no peito. Ainda é essa cena? Mas é como se eu tivesse se soltando, como se eu tivesse coisa saindo. Ainda é essa cena que tá vindo de você tentando abraçar ele sem conseguir? Agora tá. Tem uma cena que foi a última vez que eu vi ele vivo, uma cena no hospital. Ele estava todo entubado, tal, e meu pai, ele tinha, eu não tinha essa coisa de olhar para os olhos dele, porque era olhar quer dizer que era desaprovação. Meu pai corrigia a gente com o olho, fora a gente morrer de medo dele. E eu lembro dessa cena. Ali ele olhando dentro dos olhos, é como se ele me pedisse desculpa. Eu reconheci ali o amor do meu pai, mas foi a última vez que eu vi meu pai. Eu
Eu tenho raiva dele por isso. Pelo quê? Gente, ele me amava, mas ele deixou para o último momento demonstrar esse amor por mim. E eu guardei essa raiva toda, achando que meu pai não me amava, que meu pai não se importava comigo. Uhum. Então vamos lá. Eu fiquei com raiva do meu pai, Eu fiquei com raiva do meu pai, porque ele só demonstrou que me amava porque ele só demonstrou que me amava no último momento no último momento que eu vi o meu pai. que eu vi o meu pai. Teria sido tão mais fácil Teria sido tão mais se ele tivesse demonstrado isso antes. se ele tivesse Eu pensava que demonstrado. ele não me amava. Eu cresci acreditando que ele não me amava. No final da vida, No final da vida, eu vi que ele me amava. eu vi que ele me amava. Por que demorou tanto tempo para demonstrar isso? Eu fiquei com raiva porque ele demorou tanto tempo para demonstrar isso. Tanto sofrimento, Tanto sofrimento, tanta mágoa, tanta mágoa, tanto trauma, tanto trauma, tanta dor desnecessária. tanta dor desnecessária. O que é que você está sentindo? Que é verdade. O que é Eu verdade? perdi a oportunidade de me sentir amada, de me sentir cuidada, de eu dar o meu amor para ele, de tabela ele dar o dele por mim e a gente ter uma boa relação. Uhum. Por que você acha que ele não conseguia fazer isso? O meu pai, ele foi. O meu avô, ele deixou a minha avó e parece que a minha avó colocou o meu pai, que nem era tão jovem, não era nem o mais velho dos irmãos, para cuidar, né? Para virar o arrimo de família com 17 anos. E eu ouvia muita coisa ruim a respeito do meu pai, dos meus tios, que foi ruim, que foi isso, que foi aquilo. Mas ao mesmo tempo meu pai ele era acolhedor, ele gostava de festa, gostava dos irmãos, de receber os irmãos. Então não era meio confuso isso, era uma mistura de amor e de eu tinha uma mistura de amor e de ódio, eu não sei explicar direito. Uhum. Então ele com 17 anos teve que ser arrimo de família, sustentar todo mundo, trabalhar para... É como se a minha avó falou assim, é para obedecer José. Meu pai chamava José, é para obedecer José. E eu via muito da minha infância os meus tios, né? Os meus tios morreram, né? Muitos deles já falecidos, morreram muitos deles com câncer e, e eu lembro muito nitidamente o quanto eles falavam com muito pesar do meu pai. O meu pai vivo ainda com a gente. Uhum. Falava muito mal do meu pai pra gente. É ruim. Se você acha que seu pai é ruim, é porque você não conheceu o seu José, quando era mais jovem, minha Uhum. tia. E todos eles falavam muito mal do meu pai. O meu pai nunca se defendeu, ele nunca disse o que fez. Ele Uhum. até reconheceu, eu achei nobre da parte dele ele reconhecer. Uhum. Certo. Volta lá naquele momento lá que você olhou o seu pai a última vez. E o que é que você sente agora? Uma mistura de saudade e tristeza. Ainda ficou aquela sensação ruim de que não tem mais volta, por que demorou tanto, por que só no final da vida? Não tem mais essa cobrança. Uhum. Certo. Você acha que se o seu pai tivesse um botãozinho que ele pudesse apertar, o botãozinho para ele se transformar numa pessoa equilibrada, que não bebe, carinhosa,
Será que ele apertaria esse botão? Sim. Porque Todo mundo apertaria, né? Se você pudesse apertar um botão para você deixar de ser agressiva, você falou que tem essa agressividade nos relacionamentos. Se você pudesse apertar um botão para isso desaparecer, você eu apertaria apertaria. também? Só que você não consegue, né? Deixar de ser Não, assim. tem que Seu pai trabalhar também, bastante. seu pai também não conseguia deixar de ser do jeito que ele era. Então os impulsos eram maiores do que a racionalidade, do que o intelecto. Então são impulsos muito profundos no inconsciente, que a pessoa só consegue se libertar com ajuda, geralmente, né? Geralmente tem que ter uma ajuda para se libertar disso. E naquela época nem tinha recurso como tem hoje. É verdade, Hoje André. você ainda tem a chance, né, Eu de ter esses reconheço recursos. isso. Então a pessoa era meio que, ela nascia de um jeito e morria daquele jeito. Não tinha muito como ferramenta para a pessoa mudar, para se conhecer, para entender a criança ferida dele. Certamente ele tinha uma criança muito ferida. Muito. Uma pessoa Depois eu não, fiz. uma Depois pessoa eu não fui age estudar. assim se não tiver, né? Depois eu fui estudar sobre ele para poder entender Uhum. sobre aceitar mais ele, né? Sim, sim. Eu acho que eu faço essa correlação de eu não quero viver. Dizem, né, que a mulher busca um pai. Eu não queria um pai. Eu não queria um homem semelhante ao meu pai. Uhum. Então, eu acho que os homens que eu permitia ter algum tipo de relacionamento, eu acabava. Não era para mim, não era para. Era o extremo oposto do seu pai. Era o oposto e que não fazia com que eu me entregasse, com que eu me envolvesse profundamente. Uhum. Depois que eu terminei o meu primeiro casamento, eu não tive mais ninguém. Eu queria. Me fala agora o que você está sentindo com relação ao seu pai. Você tem uma barreira aí entre você e ele. Como é que tá essa sensação? Eu acho que teve só saudade agora. E uma coisa aqui, ó. Uhum. Certo. Eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto saudade do meu pai. Queria ter aproveitado, mas Queria ter aproveitado mais. eu sinto saudade dele. Eu sinto saudade dele. Eu posso amar o meu pai. Não entendi. Eu posso amar o meu pai. Eu posso amar o meu pai. Eu me permito amar o meu pai. Eu me permito amar o meu pai. Tá dando um treco aqui. É Um bom ou é aperto. ruim? Uma É uma, resistência? é uma resistência. Uhum. Como se eu não tivesse permissão Certo. de, de como se eu não tivesse permissão de amar ele. Certo. Sua mãe fazia alguma cobrança nesse sentido? Não sei Não, se. Não. Certo. Vamos lá. Eu sinto um conflito dentro de mim. eu sinto um conflito dentro de mim. Por um lado, eu quero amar o meu pai. Eu queria amar o meu pai. Por outro lado, eu não consigo. Por outro lado, eu não consigo. Eu não me permito. Eu não me permito. Parece que falta uma permissão minha Parece que falta uma permissão minha para amar o meu pai. para amar o meu pai. Eu queria me reconectar com ele, Eu queria me reconectar com ele. mas ao mesmo tempo, Oi? mas ao mesmo tempo, Mas ao mesmo tempo, tem um bloqueio dentro de mim. tem um bloqueio dentro de mim. O que você está sentindo? Que tem um bloqueio dentro de mim. Ainda é mágoa? É uma barreira de mágoa ainda? É uma tristeza. Porque meu pai conseguiu se conectar com a minha irmã. Nós somos bastante, nós somos em 8 filhos e um de coração, mas o meu pai conseguia se conectar com essa minha irmã. Uhum. E coincidência ou não, essa é a única irmã da gente, nós somos em 6 mulheres, essa é a única irmã que tem um casamento decente. Uhum. O Certo. resto, todo mundo é separada e ninguém, todo mundo dizendo que quer casar, mas Ninguém ninguém se consegue. permite, ninguém É. se permite se envolver. Uhum.
Parece até um padrão repetitivo. Certo. Isso aí. Mas vamos lá. O que eu percebo? Que não vai demorar tanto tempo não, né? Para você encontrar mais cenas de mágoa, de raiva do seu pai, limpar mais isso, Uhum. e essa resistência interna ela vai desaparecer. E você vai poder sentir que você pode amar o seu pai e que você pode se reconectar com ele. Então aqui a gente começou a fazer o trabalho, foi puxando, né, situações, limpou muita coisa, mas como ainda tem essa resistência, então ainda falta, né? Ainda falta algumas camadas aí para limpar. Talvez se eu esticasse a sessão aqui mais 1 hora a gente conseguisse fazer, mas eu não sei se vai ser tão rápido assim também, tá? Pode ser que você tenha que fazer mais vezes, assim, vários dias, Tá, limpando esse sentimento. tá. Eu acho, eu fico com essa questão, assim, como se dentro de mim não tivesse permissão de ter um relacionamento, porque o meu primeiro relacionamento não deu certo, que foi meu pai. Uhum. Eu fico como se fosse essa cobrança em mim. Eu não Pois amei é. meu pai, como é que eu vou amar outro homem? Eu não consigo Uhum. amar homem, eu fico essa bagunça dentro de mim. Exatamente. Não tem como, né? Fica esse bloqueio, então, mas você já sabe o caminho agora, né, para se libertar disso. Tá bom. Obrigada, André. Então, obrigado, Dolores. Boa noite. Obrigado por Boa ter noite. compartilhado aqui sua história. Obrigada eu. Então, a gente viu, né, um exemplo muito clássico de dificuldade de relacionamento ligado a uma criança ferida, uma criança profundamente ferida. E isso é algo que vai passando de geração em geração. Então, crianças feridas se tornam adultos e vão ferir os seus filhos, e isso vai passando de geração em geração. Aí você pode acabar com essa sequência de dor que vai passando se você cura em você. Quanto mais você cura em você, quanto antes também você cura, né, se você cura isso logo antes de ter filho ou no comecinho na primeira infância dos seus filhos, você já não passa mais tanta carga assim para eles. A vida deles já começa a ser muito mais leve do que seria, né? Quando você consegue encontrar essa cura. Então, quanto antes, melhor. Você beneficia não somente a você, mas as gerações futuras também.